Olá, meu nome é Cleuto Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo de hoje é voltado para os alunos do 7º ano do ensino fundamental. E o nosso tema é os aspectos físicos naturais da Amazônia e sua biodiversidade. Então, presta bem atenção o que nós temos aí. A Amazônia é um dos biomas brasileiros e abrange territórios de países vizinhos, conhecido como bioma de maior biodiversidade do mundo. Então, falar sobre aspectos físicos naturais da Amazônia nada mais é do que nós falarmos dos biomas, ou se quiser também usar até o termo ecossistemas, que dá uma visão disso que nós precisamos entender, que são os aspectos físicos naturais. Então, a Amazônia é um dos biomas brasileiros e abrange território de países vizinhos, conhecido como o bioma de maior biodiversidade do mundo. Isso é bom você saber. A Amazônia possui diversas particularidades que a diferem de outros, com relação à sua vegetação extremamente densa, à sua fauna e flora diversificada ou a seus rios extensos e de extrema importância para o país. Quando a gente pega e faz um comparativo à Amazônia e um bioma desértico, você tem a clara nitidez que o bioma de deserto tem o mínimo possível de fauna e flora, enquanto que o bioma amazônico ou a região amazônica ou o ecossistema amazônico realmente tem uma biodiversidade maior do planeta. Por isso ele vai pontuar aí no texto que temos a maior fauna e flora. E é importante destacar também que boa parte dessa fauna e flora ainda nem conseguiu ser catalogada ou pesquisada na sua plenitude pelos cientistas. Na sequência, nós temos o seguinte: foi citada a palavra bioma, é importante entender o que é isso, para de repente a gente não estar usando uma palavra que você não entende o conceito. Então, o bioma considera um conjunto de seres vivos, tanto fauna como flora, que vivem adaptados às condições de uma determinada região e a forma como interagem com esse ambiente. Pode-se dizer que um bioma é uma comunidade biológica, um conjunto de ecossistema. Então, quando a gente fala que esse considera um conjunto de seres vivos e como ele se adapta, significa dizer que se é uma localidade como a região amazônica, que você tem a predominância de chuva, você tem um clima equatorial, você tem um tipo de drenagem das bacias hidrográficas de maneira muito importante, então ela vai dar uma característica própria, que só dá de conhecer nessas regiões onde é cortado pela linha do Equador. Em outras palavras, é possível tanto ter aqui na região amazônica, como também em alguns países da África, como também do continente asiático, por terem exatamente esse corte da linha do Equador. E, portanto, vão ter uma comunidade biológica, um ecossistema semelhante. E o que foi dito no começo, que isso não é apenas uma característica nossa, de achar que a Amazônia é só do Brasil. Isso é o que nós vamos ver agora. Olha só. O bioma amazônico é um conjunto de unidades biológicas caracterizado por aspectos climáticos, tipo de solo, vegetação e hidrografia, entre outros. Esse bioma constitui a maior hidrografia do mundo, bem como a maior floresta tropical do planeta, sendo considerado a região de maior biodiversidade da Terra. E aí eu faço uma consideração. Muitas das vezes você que está em casa, seja estudante, seja pai, mãe, tio, avó, ou qualquer pessoa que esteja assistindo essa aula de hoje, você às vezes está assentado, você está próximo dessas condições naturais, mas você não tem coragem nem de ir até ela para poder falar para um gringo ou falar para alguém que é de outra região e você saber defender onde você reside. Então muitas vezes as pessoas falam de onde moramos, distorcendo a realidade do que acontece, de quais são essas características naturais, porque muitas vezes você não tem coragem nem de ir na margem da floresta para poder falar sobre ela. Então isso é importante a gente saber, para caso um dia você queira ser um defensor da questão ambiental, você tenha pelo menos as mínimas condições para defender aquilo que é nosso. E aí a gente avança para aquilo que eu havia falando anteriormente, que é exatamente
o que é esse bioma que não é um privilégio apenas do Brasil. Fala, a Amazônia, você vem logo na cabeça que são todos os estados da região norte. Mas não é bem assim, olha só o que diz o nosso texto. Esse bioma é o maior do Brasil, contudo não é exclusivo do país, podendo ser encontrado também na Bolívia, na Colômbia, no Equador, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. Abrange no Brasil, segundo o IBGE, uma área de aproximadamente 4,1 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 40% do território nacional. O que a gente quer dizer aí é que a natureza ela não tem uma divisão clara. Muitas das vezes você está ali na fronteira aqui, dos municípios que fazem fronteira com a Bolívia, e os animais transitam de um lado para o outro. Quem faz fronteira somos nós, que fazemos linhas para dizer que de um lado são os brasileiros, de outro lado são os bolivianos, ou de outro lado são os peruanos. Mas os animais e as formações vegetais, eles é praticamente uma comunidade só, que transitam de um lado para o outro, porque as características naturais são semelhantes. Isso é importante a gente saber. Na sequência, uma identificação do que é a fauna. Então, fauna, pesquisas indicam que na Amazônia cerca de 30 milhões de espécies animais. Mas dá para você acreditar nisso? Repetindo de novo, 30 milhões de espécies vegetais. E isso porque nem todas as espécies foram encontradas e estudadas pelos cientistas. E quando a gente pensa, inclusive, na questão da fauna e da flora marinha, aí é que isso aí se torna também um universo ainda pouco explorado. Mas a gente está falando aqui das pesquisas terrestres que falam da fauna e flora. Então, mas uma coisa é certa, são muitos animais convivendo nesse grande ecossistema. Talvez os mais famosos deles sejam os macacos. Além disso, existem outros mamíferos característicos da região. São mamíferos terrestres, como onças, dentre outros. E aí eu coloquei aí 3 figuras que são bastante emblemáticas. Digamos que o macaco é aquele que a gente tem mais contato. Às vezes você tem uma casa que tem um fundo, que tem uma área verde, e você vendo esse macaco. Às vezes ele vem próximo da sua porta para querer comida. Então, muitas das vezes, esse tipo de animal ele está mais próximo da área urbana. Já os jacarés, em algumas situações atípicas de enchentes, e a onça, muitas das vezes, só quando você está nas áreas suburbanas ou nas áreas rurais. Na sequência, nós temos a vegetação da região amazônica, esse bioma que nós estamos estudando aí. A vegetação divide-se em 3. As matas de terra firme, aquelas que estão em regiões mais altas. Olha na figura aí. Mata de terra firme, então você vai ver que a vegetação ela tem uma característica diferenciada. São árvores de troncos grandes, de uma altitude maior, em relação a de igapó, que são de um tamanho bem menor e das características de folha, de seu tronco totalmente diferente. Ou seja, cada um desses perfis tem características diferentes. E aí tem umas matas de várzeas, são as que sofrem com inundações em determinados períodos do ano. Então, se a gente imaginar as épocas do ano em que algumas cidades elas sofrem com enchente, mas tem uma parte da cidade que somente com enchentes maiores elas conseguem ser atingidas, essa residência, então você tem aí a área que seria mata de várzea, que foi ocupada pelas residências. E vai ter uma outra parte da cidade que vai ser a terra de mata firme, ou pelo menos que era para ser de mata firme, mas que o seu terreno continua sendo o mesmo, que as águas nunca chegarão lá. Só se fosse um dilúvio, né? Mas só para a gente identificar aí em que situações é que as enchentes podem atingir uma comunidade que vive à margem do rio. Então, a mata de igapó, quem mora nessa área, todos os anos vai sofrer com enchente. Então, basta você imaginar o caso de Rio Branco e vai entender aonde eram as matas de igapó que hoje residem as pessoas. Depois, a mata de várzea e, por fim, a mata de terra firme, que é a parte mais alta que as águas não chegam. E aí, coloquei aí uma ilustração para vocês, aí eu vou fazer inclusive um retorno da imagem para você entender. Então, aí eu tenho a castanha do Brasil, que pertence
a terra firme, que é a parte mais alta aí dessa subdivisão da floresta amazônica, e aí eu tenho a castanha, a samaúma, uma planta muito conhecida, inclusive os gringos costumam visitar exatamente para tirar uma foto entre essas raízes que são gigantescas e aproveito para abraçá-la e tirar uma foto maravilhosa. Então essa é uma ilustração importante, e aí nós temos também na várzea, que é essa ilustração, que é a parte, essa várzea é exatamente composto pela Vitória régia. Então tem tanto a samaúma como a Vitória régia que fazem parte da mata de várzea. E aí, se você algum dia já foi para alguma pescaria, você já teve contato, quando entrou no Igarapé, numa região de Igarapé, você vai perceber essa parte que eu quero mostrar aqui, que são as matas de igapó, que próximo à canoa, onde você está fazendo a pescaria, vai ter uma floresta bem adensada, próximo a você, mesmo você pescando de caniço, você pescando de linhada ou de tarrafa, você vai perceber que tem uma vegetação diferenciada de todas. São vegetações arbustivas e que é muito legal porque você tem um contato mais próximo da natureza. Essa é a mata de igapó. Quando a gente fala do caso de rio, você vai ter um distanciamento maior dessa vegetação. Eu disse Igarapé porque é um contato mais próximo. Quanto à água, nós podemos citar o caso do bioma da Amazônia, onde se localiza o próprio rio Amazonas, chamado de Rio-Mar. E nele a gente tem o destaque para o Rio Solimões e o Rio Negro. E aí, para o clima, é importante a gente destacar que chove bastante. E quem mora aqui ou quem já passou por aqui sabe que a temperatura é muito elevada. Se a gente olhar para os gráficos, de maio até agosto, ocorre uma diminuição de chuvas na localidade. E de setembro em diante começa o aumento das chuvas, a gente consegue perceber isso muito bem. Em relação ao domínio morfoclimático, segundo Aziz Absabe, as características desse domínio morfoclimático da Amazônia se diferem pela topografia, pedologia, as questões climáticas, florestais e hidrológicas da região ocupada pelo bioma amazônico. E o termo terras baixas, para designar esse domínio morfoclimático, faz referência justamente às terras de baixa altitude. Quanto aos solos, é importante ressaltar que tem uma baixa produtividade. Por isso, muitas vezes é preciso você adicionar produtos químicos para poder favorecer a agricultura nessa região. Com isso, a gente fez um levantamento rápido sobre a questão amazônica e agora eu convido você para responder essa questão. Presta bem atenção, olha só. Mata de terra firme, mata de várzea e igapó são formações vegetais típicas desse bioma. Em razão do processo de uso e ocupação do território brasileiro e das ações dirigidas à preservação dos recursos naturais realizadas nas últimas décadas, este bioma constitui-se também naquele que guarda as maiores extensões de floresta nativa do Brasil, ainda que seu desmatamento não tenha sido completamente cessado. O texto refere-se ao bioma, letra A, Cerrado, letra B, Mata Atlântica, letra C, Pampa, letra D, Caatinga e letra E, Amazônico. Qual das alternativas você acha que está correta? Se você respondeu que a alternativa correta é a letra E, tá certo! Foi exatamente o tema que nós acabamos de estudar agora. Então eu convido você agora, se você quiser acessar essa aula ou qualquer outro componente curricular, basta você acessar esse endereço eletrônico aqui. Com isso me despeço agora e até a próxima!